Hoje vamos estudar sobre as rochas, a composição de rochas, os tipos de rochas. Então, inicialmente, conceituando os minerais, que são compostos naturais sólidos inorgânicos, ou seja, não possuem matéria orgânica, nem animal nem vegetal nele, com composição química definida. Então, a sua estrutura é bem definida e são matérias-primas da natureza. E as rochas são compostos naturais de um ou mais minerais. Então, os minerais, que também são importantes para a vida humana, vida vegetal, qualquer outra vida animal, é o composto que forma as rochas. Então, as rochas são formadas por um ou mais minerais, que constituem a crosta terrestre, que é em estado sólido. Okay? Elas se classificam primeiramente de acordo com a quantidade de minerais que a compõem. Então nós temos aí as rochas homogêneas e as rochas heterogêneas. As rochas homogêneas são basicamente constituídas por um tipo só de mineral. Vou citar aqui alguns minerais, por exemplo, cálcio, fósforo, magnésio. São minerais. São minerais com sua constituição definida e são encontrados em seu estado puro. Isso, o mineral. E uma rocha pode ser constituída por um só mineral. E temos também as rochas heterogêneas, que são constituídas por mais de um mineral, por vários minerais. Então, aquela aglomerado de minerais compõe esse tipo de rocha heterogênea. Um exemplo das rochas homogêneas, podemos citar o calcário, que basicamente se forma por cálcio. Não significa que o calcário seja cálcio puro, mas o conceito de rocha homogênea é que basicamente ele é formado por um mineral só, basicamente. E aí tem outros agregados ali em porcentagem muito pequena. Já as rochas heterogêneas é constituído por vários minerais em escala parecidas, como por exemplo o granito, que é formado por 3 tipos de minerais: a mica, o feldspato e outro que eu esqueci o nome. E quartzo, mica, feldspato e quartzo. Então, os tipos de rocha, de acordo com a sua origem, de acordo com a sua constituição primária, as rochas são classificadas em 3 tipos, que é a rocha ígnea ou magmática, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, sobre as rochas ígneas, esse nome ígneo vem de fogo. Fogo, como sabemos, ocorre quando há calor, fogo é quente. E por ser quente, essas rochas têm origem quente. Justamente são originadas do magma do manto terrestre, que é uma matéria quente, uma estrutura rocha em estado de fusão, derretida, muito quente, e por isso o nome de rochas ígneas, porque sua origem é origem quente. As rochas sedimentares, lembra sedimentos. Sedimentos são restos de alguma coisa, no caso aí restos de outras rochas. E as rochas metamórficas, como o nome já está dizendo, vem de metamorfose. Então as rochas metamórficas, elas são originadas a partir da transformação. Então a rocha sofre uma metamorfose, uma transformação, que vai dar origem a um outro tipo de rocha. Como por exemplo, a rocha magmática, nós temos o basalto, essa rocha escura aí que vocês estão vendo. O arenito como rocha sedimentar, essa rocha tom avermelhado, e ela toma várias formas, várias cores, aliás. Tem amarelo, alaranjado, vermelho, depende do local e de sua constituição. E como rocha metamórfica, nós temos aí o mármore, é um grande exemplo de rocha metamórfica.
Então, primeiramente vamos falar sobre as rochas ígneas ou magmáticas. Elas se formam pelo resfriamento e solidificação do material do interior da crosta terrestre, chamado de magma. Então, quando o magma do manto terrestre se resfria e se solidifica, aí forma as rochas magmáticas. O magma é justamente isso, é uma mistura de silicatos que compõe todo o manto terrestre e que pode se resfriar em grandes profundidades no interior da crosta ou na superfície terrestre. Então, dando origem aí a dois tipos de rochas magmáticas. Aí nós vamos ter, de acordo com o local que o magma se resfria, ou no interior ou na superfície, dois tipos de rochas magmáticas, que são as rochas intrusivas ou plutônicas, que elas se solidificam em áreas mais profundas, ou seja, o magma não chega a se expelir pela crosta, pela superfície. Por isso o nome intrusiva. Intrusiva, que vem de interno. Então elas se solidificam em áreas profundas no interior da crosta e o magma não expele. Por isso seu resfriamento é mais lento e dá origem a tipos de rochas diferentes. E a rocha extrusiva ou vulcânicas, que são aquelas que se solidificam em áreas pouco profundas ou na superfície terrestre, diretamente na crosta terrestre, através de derrames de lava. No caso, quando o magma sai à superfície terrestre, aí ele torna-se a chamar-se de lava. Aí esse nome extrusiva lembra de externo. Ok? Então, as rochas magmáticas podem ser intrusivas ou extrusivas. E como diferenciar uma da outra? A rocha intrusiva tem um aspecto mais grosseiro, tem um aspecto mais fácil de identificar, porque os seus cristais são visíveis. Já as rochas extrusivas, o aspecto mais fino, ela é mais delicada e dá para perceber a diferença. As rochas magmáticas intrusivas se caracterizam por ter a textura grosseira, um aspecto mais áspero. Os minerais são bem cristalizados, você percebe, você vê o mineral cristalizado a olho nu dos cristais. Não há vidro vulcânico ou cavidades, as cavidades são poros que alguns tipos de rochas possuem. E quando intemperizadas, ou seja, quando elas se fragilizam, tendem a exibir formas arredondadas. Então, quando essas rochas magmáticas intrusivas estão em decomposição, elas formam aqueles pedacinhos arredondados que às vezes encontramos nas estradas por aí na zona rural. E são elas que também são vendidas para decoração de ambiente, decoração de aquário e vários outros. Não apresentam poros nem fósseis. Então as rochas magmáticas, nenhum tipo de rocha magmática na verdade, apresenta fóssil, porque fóssil é uma peculiaridade das rochas sedimentares. Exemplos de rochas magmáticas intrusivas. Então nós podemos ver aqui o granito, que é muito comum, utilizamos na construção civil, para colocar em pisos, fazer mesas, balcões. Então tem várias aplicações do granito. O pegmatito, que também é usado em várias aplicações na construção civil. Temos aí o gabbro, que é muito utilizado na confecção e construção civil na área de calçamento, o gabbro. O diorito é outra utilizado na construção civil, uma rocha mais rara do que o granito, no caso. E o cienito, também utilizado, toda rocha magmática muito aplicada em construção, para fazer móveis, fazer mesas, balcões, etc.
Agora, rochas magmáticas extrusivas, que se caracterizam por ter uma textura fina, ela é mais delicada, a presença de vidro vulcânico, e também algumas delas são porosas, ela é microcristalizada ou microcristalina, os cristais são pequenos, não é possível ver os cristais a olho nu, justamente por ter uma solidificação muito rápida. Os cristais, o mineral se cristaliza muito rapidamente, então não dá para ver. Já as rochas intrusivas, por se solidificarem lentamente, os cristais crescem e ficam macrocristais. E exibe a estrutura colunar ou fluidal, que é quando ocorre o derramamento de lava e ela se endurece. Aquilo ali vai dar origem a uma coluna rochosa. E não há presença de fósseis também. Como eu falei, fósseis é uma peculiaridade das rochas sedimentares. Exemplo de rochas magmáticas, nós temos aí basalto, você observa que ele é todo furadinho, é usado também na construção civil, são aquelas rochas mais escuras. O riolito, o traquito e a nossa pedra pómez, que é utilizada muito, na construção civil não é muito, mas é utilizada mais na parte de consumidor direto. As outras todas é mais na decoração ou construção civil. Agora, as rochas sedimentares são formadas pela sedimentação, que é o desgaste e acumulação de outros tipos de rochas. Qualquer outro tipo de rocha sendo decomposta, se acumulando e se compactando e transformando-se em outra rocha, aí nós temos as rochas sedimentares, que podem ser qualquer tipo de rocha que se desmanchou e se juntou, aí nós temos a rocha sedimentar. Sendo que 60% de toda a rocha sedimentar que existe na Terra foram formadas em períodos cenozoicos, ou seja, são rochas jovens, pouco mais de 25% em depósitos mesozoicos, idade mediana, e 15% são rochas mais antigas. Então a maior parte da rocha sedimentar foi formada no período cenozoico, que é o período mais recente de nossas eras terrestres. E cobre 75% da superfície terrestre. A nossa crosta terrestre é formada, por sua maioria, por rochas sedimentares. Então 75% é de rocha sedimentar, o que nos dá a entender que ocorreu um desgaste, um processo erosivo muito forte em todas as eras geológicas desde a formação do nosso planeta. Podem ter origem quimiogênica, vejam. Gênica significa exatamente a origem. Então, quando a gente vê lá o livro de Gênesis, por exemplo, a origem do universo, etc. Então, genética é a origem do homem. Então, quimiogênica significa origem química. Então, tem rochas sedimentares de origem química, tem rochas sedimentares de origem detríticas e rochas sedimentares de origem biogênicas, ou seja, teve uma origem biológica. A gente vai ver detalhadamente como é cada um tipo dessa origem. Então, a gênese da rocha sedimentar. Primeiro ocorre a meteorização, que é a fragilização da rocha através dos agentes de intemperismo, que pode ser a variação de temperatura, calor e frio, a água, os ventos, os rios, o mar, o ser humano, os seres vivos, de uma forma geral. Então, meteorização, que é a fragilização da rocha, vai ficando frágil. Depois ocorre a erosão, que é o seu desgaste. Quando era uma rocha, transformou-se em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços são justamente os sedimentos. Esses sedimentos vão ser transportados pela ação da gravidade de áreas mais altas para áreas mais baixas do relevo. E aí vão se acumular em uma área específica mais baixa, esse processo é chamado de sedimentação. Após a sedimentação, vai ocorrer a diagênese. E a diagênese ocorre em 3 etapas. A deposição, que é quando aquela área, aquela depressão está preenchida totalmente
pelos sedimentos que foram deteriorados e acumulados. Ocorre a compactação, o próprio peso dos sedimentos vai compactar aquele depósito. E, por fim, a cimentação, que é quando os sedimentos vão se grudar um no outro por agente de suas próprias partículas que se separam e se juntam ali, ou outras partículas que vai criar algum componente que grude ali nos fragmentos do outro e forme aí uma outra rocha. Aqui nós temos o esquema em desenho de como ocorre a formação de algum tipo de rocha sedimentar. Você observa dois tipos de minerais, o quartzo e o feldspato. No processo de deposição, nós vamos ver que os sedimentos ou fragmentos estão separados, acumulados, porém separados por poros. Esses poros podem ser preenchidos por ar ou por água. Só que com a compressão do seu próprio peso, ou de peso de seres vivos, a própria pressão atmosférica, ocorre a compactação. Então, essa compactação vai eliminar os poros e vai começar a surgir o agente colante, que é o cimento. Esse cimento, quando eliminar totalmente as brechas, que são os poros, vai grudar um fragmento, um sedimento a outro. Nós temos aí a última etapa, que é a cimentação, que é quando a rocha sedimentar está totalmente formada. As rochas sedimentares se caracterizam pelas estratificações. Elas depositam em estratos, em camadas, que nós vamos ver aqui. Podem conter fósseis, justamente se um vegetal ou animal morreu em local e aquele local foi preenchido por sedimentos, depois compactado e transformado em rocha sedimentar, ali dentro fica guardado o esqueleto do animal, ou no caso vegetal também. Porosidade e permeabilidade. As rochas sedimentares são porosas e também são permeáveis. E nelas se encontram reservas de água, de gás e também de petróleo. Muito comum encontrar, por isso que não é só furar o chão e achar que vai encontrar petróleo, que não vai. É feito um estudo geológico para saber se aquele ambiente é propício a ter a formação de depósitos de petróleo ou de gás, no caso. De água é mais fácil, mas há um estudo mais profundo, principalmente porque é um mineral com preço elevado. A principal característica observada nas rochas sedimentares é justamente a sua estratificação. Observe nessa imagem que os depósitos de sedimentos ocorreram em camadas, em estratos. E isso dá uma característica interessante à rocha sedimentar, que é a sua coloração. Pode ter vários tipos de coloração essa rocha, de amarelo, vermelho, laranja. Geralmente em tons quentes, mas a característica mais marcante da rocha sedimentar é a sua estratificação. Elas se classificam, como eu já tinha adiantado, de acordo com a sua origem. Então, as rochas sedimentares clásticas ou detríticas são aquelas que resultam do intemperismo mecânico. O intemperismo mecânico é quando a rocha se desmanchou através de agentes mecânicos, como o vento, como a água, como a variação térmica de calor e frio. A rocha se fragiliza e ocorre o intemperismo e a erosão ali, que leva ao desgaste da rocha pré-existente, que vai dar origem à rocha sedimentar. É muito comum aí os conglomerados de rocha e o arenito, além de outros. De origem química, que é a quimiogênicas, que eu tinha falado, resulta da precipitação de determinados compostos químicos. Então, ocorrem reações químicas dentro do interior daquela rocha pré-existente que vai causar vai ficar mais fraca e, consequentemente, vai se fragmentar, dando origem a um outro tipo de rocha, que no caso seria uma rocha sedimentar, como a calcita, como a dolomita e como a limonita. Vamos ver aqui alguns exemplos. E as de origem orgânica, que resultam da ação de restos orgânicos, vegetais ou animais,
da ação quando a composição da rocha, aliás, a decomposição da rocha é feita pelo animal vegetal ou de restos orgânicos de algum animal vegetal, como por exemplo o carvão mineral, que é resultado da carbonificação de grandes áreas florestadas, do calcário, vamos ver aqui, e do giz. Não é aquele giz de quadro, não, é outro tipo de giz. Rochas sedimentares clásticas ou detríticas, por exemplo, nós temos aqui os conglomerados. Você observa nitidamente que tem fragmentos de outro tipo de rocha, de vários tipos de rocha, na verdade, que foram cimentados por um agente aqui. Veja só. E do outro lado, mais um conglomerado diferente desse daqui. Os fragmentos ou detritos de outras rochas que foram cimentados por algum agente colante. E o arenito, que é muito comum nas nossas chapadas aqui no Brasil, Chapada Diamantina, enfim, Buíque. Você observa os estratos nítidos aqui e observa que isso daqui teve origem eólica. Essa estrutura aqui foi esculpida pelo vento. Agora as rochas sedimentares químicas ou quimiogênicas, nós temos aqui a calcita, que é formada justamente pela dissolução do cálcio de outro tipo de rocha, dissolve o cálcio, principalmente ocorre em cavernas, e aí pela água, dissolução pela água do cálcio, e aí forma depósito de calcita nessas cavernas. Temos também a limonita, que é essa rocha alaranjada aqui, é resultante de combinação de óxido de ferro, justamente por conta dessa tonalidade. Você vê aí amarelo, alaranjado, vermelho, é sempre uma rocha que tem muito ferro ou óxido de ferro, que justamente essa limonita é um tipo de minério de ferro que é extraído, o ferro que é utilizado na indústria. E temos também a dolomita, que é uma rocha muito rica em cálcio e magnésio. E essa dolomita é utilizada para decoração, como você pode ver, decoração de aquário, decoração de ambientes, e também é triturada para fazer pó e é vendida como suplemento alimentar. Justamente a gente come rocha também. Ela é vendida como suplemento alimentar, o pozinho dela, né, da dolomita, por conta de ser rica em magnésio e cálcio. Agora as rochas sedimentares orgânicas são elas do carvão mineral, como você pode ver aqui um pedaço de minério de carvão. O carvão mineral tem um teor muito grande de carbono, formado justamente pela transformação da restos orgânicos, principalmente madeira, em que ocorre aí ele é carbonizado, no caso, não queimado. Ele sofre uma pressão intensa, está soterrada aquela floresta, então aquela madeira sofreu uma pressão intensa e enriqueceu ou retirou outros elementos e ficou apenas o carbono da madeira. Aqui o calcário, que é rico também em cálcio, só que isso aqui não pode comer. Esse calcário aí é de onde faz o cimento, é de onde faz o gesso e o cal, que é utilizado em construção civil. E o giz, que é produzido por micro-organismos no fundo dos oceanos, que pega pedacinho por pedacinho de cálcio e já se acumulam ali. Então aí demora milhões de anos para produzir o giz, que também é utilizado na construção civil. As rochas metamórficas são formadas através da deformação de outras rochas, como rocha magmática, como rocha sedimentar e até de outras rochas metamórficas. Então qualquer rocha que existiu antes, que sofrer as alterações próprias pertinentes, aí pode dar origem a uma rocha metamórfica. Então tem que ter aí um ambiente propício para a formação desse tipo de rocha. Esse ambiente é chamado de agentes do metamorfismo, que é justamente o que vai contribuir ou que vai efetivar a transformação dessas rochas.
Então são eles o calor, então a rocha metamórfica precisa de um ambiente quente, não suficiente para derreter a rocha, mas que vai transformar, modificar ali a composição química e a estrutura física, o arranjo das moléculas da rocha pré-existente. Pressão, uma pressão muito forte que vai também ser condicionante para alterar essa estrutura química e física da rocha pré-existente, e também de fluidos, como gases, que vão contribuir, juntamente com a pressão e o calor, como gases líquidos, que vai contribuir para a formação e modificação da sua estrutura física e química. Então, as rochas metamórficas se caracterizam por ter uma textura grossa, os minerais são bem cristalizados, você percebe os minerais, o relevo é assimétrico, onde tem rocha metamórfica, o relevo é bem assimétrico, é bem ondulado, e não apresenta poros nem fósseis. Então são rochas não porosas, são rochas que também não têm fósseis. Como eu tinha falado, os fósseis é exclusivo lá das rochas sedimentares. Então, como exemplo de rochas metamórficas, podemos ter aqui o mármore, que surgiu da transformação da rocha pré-existente do calcário. Não era calcário, sofreu variação muito forte de temperatura, alta temperatura e alta pressão, e transformou-se em mármore. Podemos ver aqui também o arenito, que transformou-se em quartzito. Observe aqui o quartzito, justamente devido àqueles agentes do metamorfismo. Você observa que é uma rocha bem diferente. Então tem aqui uma estrutura dela totalmente diferente, a composição química e também a sua estrutura física é diferente. Mas era arenito, transformou-se em quartzito, que é uma rocha utilizada também para decoração e também para fazer semi-joias. Já o mármore é mais para construção civil e decoração, uma rocha bem cara. Temos aqui também o xisto, também utilizado na construção civil, e é proveniente da transformação do argilito. Argilito, que é uma rocha sedimentar que é muito rica em argila, dá origem à argila, só fazer o pozinho que vira argila. E também o gneiss, que é proveniente da transformação do granito. Então, veja, o granito, que é uma rocha dura, se transforma em uma rocha mais dura ainda, que é o gneiss, okay? Usada também na construção civil.